Tudo isso de um bebê tão pequeno? Mas nós temos uma alegria ainda mais duradoura, porque, ao olharmos para o berço de Belém, nós o fazemos por meio da cruz do Calvário. O bebê Jesus posto sobre a madeira de um berço será, depois, posto sobre a madeira de uma cruz. Liberto e libertando. Jesus, posto no madeiro. Testemunhas de ambos os lados. Maria fica esperando, calada, fitando, com grande compaixão, o seu filho. O escuro céu acima. Como no princípio, assim no final. Jesus, posto no madeiro, liberto e libertando. Jesus, posto no madeiro. A cena do Natal e do Calvário. Do berço e da cruz. Nós vemos que esse bebê cresceu, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar, como um substituto por nós. Esse bebê de Belém era, em um sentido muito particular, nascido para morrer. A mensagem do Natal que nos anima está aqui, nos últimos versículos do Evangelho de Marcos. O que eles dizem transforma totalmente o modo como devemos perceber o Natal. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani? Pergunto. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Pergunto. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, e entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Pergunto. E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, e não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e, de medo, nada disseram a ninguém. Esse bebê, que cresceu, é o centro desta história e é por isso que os cristãos não apenas passam o Natal, mas o celebram. Se você não entende isso, o Natal é como o remate ou final da piada, sem a piada. É como uma série de soluções para problemas que você nunca levantou. Mas, se você considerar sua própria necessidade de um Salvador, então o Natal é o tempo em que a resposta vem. É um tempo no qual você se lembra de que ele nasceu para nós. Ele nasceu para carregar sobre si o nosso pecado, nossos delitos, em sua morte na cruz exatamente como nós mantemos nossos presentes embrulhados até a manhã de Natal e, então, com grande alegria rasgamos o papel para revelar o presente, assim foi com Jesus, o presente de Deus para a humanidade, revelado naquele primeiro Natal.
Então, ao ler isto, você está como Tom e Sara com sua coisa de Natal, desfrutando da alegria da época natalina sem de fato saber qual é o motivo da celebração? Você está, por assim dizer, parado por detrás de uma multidão, compartilhando as emoções e a animação das pessoas sem saber por quê. Se esse for o seu caso, eu quero encorajá-lo a vir à frente e olhar a manjedoura por si mesmo, a ver a sombra da cruz, a emoção do túmulo vazio e a alegria de saber que seus pecados foram perdoados e o relacionamento com o seu Criador, restaurado. Desfrute das belas coisas que circundam o Natal, dê graças a Deus pela família e amigos, pela ternura e amigos, pela alegria e presentes, mas não apenas passe o Natal, celebre o maior de todos os presentes, Jesus, nosso Salvador. No relato de João acerca da vida de Jesus, nós vemos multidões de pessoas celebrando ritualmente uma festa especial, mas Jesus se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus convocou os sedentos a virem a ele a beber. Jesus deveria ser o centro das celebrações. Ele é aquele que traz alegria e satisfação. Você tem sede? O que lhe trará satisfação? Você sabe, quando se está com sede, nada pode satisfazer, se não beber água. O ministro escocês Thomas Boston disse: invista o homem sedento de escarlate, encha seus bolsos de ouro, contudo nada se não beber água pode satisfazê-lo. De que você tem sede hoje? Qual é o seu maior desejo? Você almeja um novo começo, uma chance de passar uma borracha no passado, alguém que possa perdoá-lo? Você deseja Deus e o seu perdão? A maior notícia deste Natal é que Deus deseja perdoar, satisfazer e suprir as necessidades daqueles que têm sede. Nós podemos orar a Ele e Ele irá suprir a nossa mais real e profunda necessidade. A Bíblia diz que todos nós fracassamos em alcançar o perfeito padrão de Deus. Quer dizer, todos nós cometemos delitos e ofendemos a Deus e outras pessoas naquilo que pensamos, dizemos e fazemos. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Ele jamais fez nada de errado. Ele jamais precisou pedir desculpas, a Bíblia o chama isso de santidade. E, por causa disso, Ele não pode ignorar os delitos que cometemos. Não seria justo nem direito simplesmente jogar para debaixo do tapete. Por isso, nós precisamos encarar Deus como juiz. Mas Ele também é amoroso e não deseja que sejamos eternamente separados dele. Então, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para ser um sacrifício por nós, para tomar sobre si o castigo que nós merecemos, em sua morte na cruz. Quando Jesus deu a sua vida, depois de 3 dias, Deus o trouxe à vida novamente, mostrando que havia aceitado o sacrifício. Isso significa que todo aquele que se voltar para Jesus e confiar nele será perdoado. Nós podemos ser feitos justos somente ao confiarmos em Jesus, não por nossas próprias boas obras. Nós simplesmente não podemos nos tornar justos aos olhos de Deus. Mas Jesus pode. A coisa na história de Tom e Sara ficava legal sobre a lareira, mas havia sido criada para o relógio, e a alegria que ela trazia posta no relógio jamais poderia ser trazida sobre a lareira. O bebê do Natal é legal, mas ele foi feito para a cruz. Ele nasceu para morrer e você apenas poderá entendê-lo se considerar isso. Ao encontrar a cruz no Natal, você encontrará a razão para o bebê, a razão para a celebração e a razão para a sua vida. Você encontrará a razão para os cristãos e para poder cantar alegria ao mundo, é vindo o Senhor. João 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus chamada Festa das Barracas estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judeia a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia.
Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não é não, ele engana o povo. Afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto, e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: eu fiz um milagre, e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino, mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público, e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus.
Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta.